Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula do discipulado. E a semana passou voando, né? Mas eu não vi a hora de estar aqui de novo com vocês. Foi um tempo muito bom a aula da semana passada. E, de novo, né? O Senhor falou muito comigo. Porque, assim, eu percebo que às vezes o Senhor ele vai fazendo as coisas, né? E conforme eu vou falando pra vocês, ele vai trazendo à memória, né? Algumas coisas. E aí ele reafirma aquelas verdades dentro de nós de novo, né? Então é sempre muito bom estar aqui e compartilhar com vocês essas experiências, né, que eu tenho vivido no Senhor, que Ele tem me ensinado e que Ele tem proporcionado aí pra minha vida e permitindo que eu compartilhe com vocês. Então é sempre muito bom. Bom, vou fazer a nossa oração pra gente começar, tá bom? Pra gente poder ficar dentro do horário. Então, um tempinho da gente conversar depois no final. Senhor Deus Pai maravilhoso, Deus poderoso, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui mais um dia, Senhor, reunidas, Senhor, em teu nome, para aprender mais e mais de ti, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor, nos ensina, nos exorta, Senhor, nos leva ao crescimento, Pai querido. Que toda palavra, Senhor, proferida aqui, Senhor, nesta manhã, Pai, seja como uma semente, Senhor, plantada nos corações das minhas irmãs, Pai. Que eu não fale nada de mim mesma, Senhor, mas que eu seja um canal, Pai, totalmente livre e desimpedido, Senhor, para que o Senhor possa usar para falar com cada uma delas, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui. Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não? Podemos começar? Então vamos lá. Se vocês quiserem falar, levanta a mãozinha que a gente vai liberando, tá bom? Bom, vamos lá. A aula de hoje, o tema, né, o título dela é Aprofundando o Relacionamento com Deus. Então eu vou ler nosso versículo e depois a gente começa a falar. Depois a gente começa a falar um pouquinho. Tá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom, então, nós começamos o discipulado e nós estamos sendo despertadas, né, pelo Pai a buscar esse relacionamento íntimo e profundo com Ele. É algo que Ele deseja, que Ele anseia, e é isso que a gente vai ver um pouquinho nessa aula hoje, né? O quanto o Pai, Ele deseja e Ele anseia por esse relacionamento. Então, nós estamos aprendendo, né, nós aprendemos na semana passada, a buscar a face do Senhor, não só a mão dele, né? Ou seja, buscar conhecê-lo íntimo e profundamente, não só buscar o favor, as coisas que ele pode nos dar, as bênçãos, que é válido e é bom e a gente precisa também, mas também conhecer ali quem ele é, né? Buscar ali ver o Pai, né? Como Jó viu, né? Que a gente viu a semana passada. Antes eu te ouvia falar, agora te vejo nos meus olhos. Então, a gente está sendo levada a isso e a gente está, então, o Senhor está nos despertando para isso, né? Mas nós vamos falar hoje como aprofundar esse relacionamento, né? Um pouquinho mais prático, entendendo que esse é um desejo do Pai para as nossas vidas, né? Vendo ali na palavra, que o Pai anseia e deseja por isso, mas também de uma forma um pouquinho mais prática, né? Pra gente conseguir aplicar isso também que a gente está aprendendo. Então vamos entender primeiro o que é esse relacionamento íntimo com Deus. E nós vamos ver também essas passagens, né? Algumas passagens bíblicas que demonstram esse desejo de relacionamento que o Pai tem conosco, né? É muito importante, para que a gente tenha uma total clareza, né, do que nós vamos falar aqui, que a gente entenda o que significa as palavras, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra, a gente sabe o significado, mas a gente não se atenta aos detalhes do significado dessa palavra, né? O que ela realmente quer dizer. Então vamos lá. Relacionamento. Relacionamento é a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Ou seja, você faz
e o outro também, né? Então a gente tem que, quando a gente se relaciona com Deus, a gente tem que ter isso em mente. É recíproco, né? Então a gente fala com ele, ele ouve e nos responde. E a gente ouve. Então tem que ter essa reciprocidade para ser um relacionamento. Íntimo se refere a quem é estreitamente unido por afeição e confiança. Ou seja, você está estreitamente unido. Né? Você confia, você sabe quem é a pessoa. Isso é um relacionamento íntimo. Você tá ali, você é ligado a ela. E intimidade, né, que vem de íntimo, ela é relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade, a vida doméstica e cotidiana. Ou seja, intimidade, quando a gente fala de ter intimidade, né, com alguém ou com Deus, a gente está falando de ter essa relação, essa familiaridade, de estar com ele todos os dias, dele fazer parte da nossa vida doméstica e cotidiana. Não só aos domingos no culto e não só no nosso momento devocional de manhã ali ou à noite, né? Não sei o horário que vocês fazem, mas não é só isso, né? O relacionamento íntimo, ele não termina ali, naqueles momentos, né? Do culto ou no momento enquanto você tá ali com aquele... naquele momento do secreto ali, do seu devocional. Ele é a vida cotidiana, a vida doméstica, todos os dias, em todo o tempo. E também a gente precisa entender que existem níveis diferentes de relacionamento, né? Então a gente pode ter vários tipos de relacionamento com várias pessoas, né? Mas existem níveis para isso, né? Então o primeiro nível, que é aquele mais básico de novo, é aquele relacionamento casual, que são os nossos conhecidos, né? São aquelas pessoas que a gente encontra de vez em quando, a gente conversa ali, troca meia dúzia de palavra, tal, e depois cada um segue sua vida, vai para um lado. Então encontrou no mercado, oi, tudo bem, como é que tá a família, tal, foi embora. Encontrou ali uma vez por semana, né, quando a gente fazia, né, artesanato, a gente encontrava ali uma vez por semana, às vezes fazia artesanato ali, conversar um pouquinho, depois cada um seguia a sua vida. Então esse é um relacionamento casual, né, acontece quando a gente encontra a pessoa ali, conversa com ela, tem uma amizade com ela, mas ela não faz parte da nossa vida, vamos dizer assim. O segundo nível é o relacionamento frequente, né? E o que eles são? São os nossos colegas. São aquelas pessoas que a gente vê com uma certa frequência, a gente tem contato, mas a gente não se aprofunda em conhecê-la. Ou seja, se você trabalha, são seus colegas de trabalho. Você tá ali todos os dias com ele, você trabalha junto, você passa ali 8, 10 horas com aquela pessoa, mas ela não convive com você, ela não sabe quem você é fora dali, ela só conhece uma parte de você, um prisma seu, né? Então esse é o relacionamento frequente. Então você tem uma convivência, você conversa, você fala sobre alguns assuntos ali, mas você não se aprofunda em conhecê-la, tá? E aí a gente tem o último nível, então, que é o relacionamento íntimo. E o relacionamento íntimo, eles são aqueles que são os nossos amigos de verdade. E como a gente já viu, né, na definição de relacionamento íntimo, né, ela diz respeito à vida cotidiana, a uma relação muito próxima, a uma familiaridade, né? E também e aí a gente pode ter como exemplo aí a família, as pessoas que convivem na mesma casa, a relação entre marido e mulher. Então esses são alguns exemplos de relacionamento íntimo. Então é aquela pessoa que você vai, que conhece assim você mais por inteiro ali, né? Sabe quando você tá triste, sabe quando você tá nervosa, sabe quando você tá alegre, você consegue compartilhar ali sentimentos, emoções, situações com aquela pessoa. Então isso é relacionamento íntimo, tá? E aí então, voltando então agora à nossa aplicação, né, mediante a palavra de Deus, em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente percebe um desejo e um anseio do Pai em se relacionar com cada um de nós. Então, se a gente pegar a Bíblia, começar a ler, e a gente começar a ler através desse prisma, né, de buscar, aí você vê vários e vários e vários versículos na Bíblia inteira que fala sobre relacionamento íntimo, né? Que o Senhor deseja esse relacionamento com Ele, Ele anseia por isso. Então fica lá, às vezes de forma mais explícita, às vezes de forma implícita, mas Ele tá lá, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho sobre esse assunto, né? Deus nos fez, Ele anseia ter um relacionamento íntimo com a gente e tal.
Mas se a gente parar para pensar, ele poderia não querer, né? Ele é Deus, gente, ele poderia não querer. Ele simplesmente poderia ter decidido não nos criar, não nos fazer, ou não ter esse relacionamento, ou simplesmente nos criar para adorá-lo, e a nossa única obrigação seria adorá-lo e servi-lo, mas não foi isso que ele fez. Ele poderia ter feito isso, mas não foi isso que ele fez. Ele escolheu agir em nós e através de nós. Ele escolheu nos criar e se relacionar com a gente, e nos dar a opção de querer, o livre-arbítrio de querer ou não esse relacionamento. Então nós temos esse livre-arbítrio de querer ou não esse relacionamento. Então ele poderia ter feito tudo sozinho, ele poderia não ter nos criado, ele poderia, né? Mas ele escolhe fazer aquilo que provém a ele, através de nós, usando as nossas vidas. Ele escolhe agir em nós, ele escolhe nutrir e cultivar e despertar em nós esse desejo por esse relacionamento íntimo, ao invés de nos obrigar a ter ele, entendeu? Então, ele escolhe. Mas por que ele faz isso? Né? Por quê? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por quê? Por que Deus escolhe fazer isso, né? Por que ele escolheu nos criar? Por que ele escolheu dar esse livre-arbítrio pra gente ter ou não esse relacionamento, né? Por que ele deseja esse relacionamento, né? Eu entendo que é porque Deus, ele é um Deus relacional, né? Ele já é um Deus, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele é um Deus trino, né? Ele é três, mas ele é um. Então, a base, o relacionamento, né? É quem ele é, né? Ele ser relacional é quem ele é. Então, ele deseja isso para nós também, né? E aí a gente entende que enquanto pai, ele deseja e ele anseia por este relacionamento. É um desejo do coração dele ter esse relacionamento conosco. Nós, em contrapartida, a gente necessita, é questão de sobrevivência. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos disso para viver uma vida espiritual plena perante o Senhor. Então agora a gente vai para a Bíblia, né? E vamos ver aí então alguns versículos que mostram de forma explícita ou implícita esse desejo por relacionamento que o Pai tem. Então a gente vai começar lendo Gênesis 3:8, né? Que diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, todos os dias Deus ia até o jardim para se relacionar com Adão e Eva. Todos os dias, né? Ele poderia não ir, mas ele escolheu ir, né? Porque ele deseja esse relacionamento. Então isso para mim é uma prova que ele tem esse anseio dentro dele, né? Então já lá, logo no início da Bíblia, a gente já vê ali, já logo em Gênesis, no comecinho, que ele tinha esse desejo. Aí se a gente continuar caminhando um pouquinho, lá em Levítico 26:12, diz: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Mais uma vez, Deus está falando que ele anda no meio de nós. E aí sim, ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele, né? Depois, já no Novo Testamento, em Mateus 27:51, em Marcos 15:13, está escrito basicamente a mesma coisa. E Lucas também, né? Lucas 23:45, está escrito o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Gente, isso aqui é algo muito profundo, que Deus sempre falou muito comigo sobre isso aqui. Antigamente, né, no Antigo Testamento, existia lá o templo, e aí o Senhor falou: faz uma cortina que separa a minha presença, né, que é onde estava ali a arca, separa a minha presença, a arca dos testemunhos, né, que tinha lá os anjos em cima e tal. Então, aí tinha esse véu. Então, tinha a arca, tinha o véu e tinha o pátio, né? Tinha ali o resto da parte. Tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, o lugar santo, e aí o resto do templo ali, do tabernáculo. Quando era tabernáculo, depois templo. E aí existia esse véu. E o Senhor falou para colocar o véu. E antigamente, né, naquela época, os sacerdotes não podiam entrar. Ninguém podia entrar depois do véu, a não ser o sacerdote, uma vez por ano, depois de fazer vários ritos, várias coisas. Aí ele ia e podia entrar.
Fora isso, ninguém podia entrar. E se entrasse em pecado, se entrasse de qualquer jeito, morria ainda lá dentro. E aí, então, a gente vê que quando Jesus foi crucificado, e ele, enfim, dá o último suspiro de vida dele, e vai, e morre ali, né? A Bíblia narra que o véu foi rasgado. E esse véu, gente, não é um véu voalzinho de cortina que a gente tem hoje, não. Era um baita de um véu. Se você pegar a descrição do véu e aí for pesquisar na internet ou em outros lugares, né, como que era esse véu, né, alguns lugares relatam que ele tinha quase 10 centímetros de espessura. Tipo, era algo grosso mesmo, sabe? Bem denso, era um véu bem firme ali, né, que não permitia que você entrasse e nem visse nada que estava ali do outro lado. E aí a Bíblia diz que esse véu se rasgou de cima embaixo. Então, assim, não foi nem de baixo para cima, foi de cima para baixo, né? E aqui fica muito claro para mim, mesmo de uma forma, tendo escrito de uma forma implícita, fica muito claro para mim o quanto o Senhor desejou esse momento. Porque quando Jesus cumpriu o que precisava ser cumprido, né? Aí o véu rasgou como se fosse a própria mão de Deus rasgando de baixo para cima, rompendo toda a barreira que tinha, todo impedimento que tinha da gente se chegar a Ele, né? Isso é muito lindo, e quando eu falo nisso, eu fico assim até, né? Porque assim, eu fico de verdade mesmo emocionada, gente, emocionada, porque é algo muito lindo que Deus fez ali, né? A gente, às vezes, a gente lê isso e isso passa despercebido, porque é um versículo pequeno ali no meio de toda a crucificação, às vezes passa ali despercebido, mas se a gente parar para analisar a simbologia do que aconteceu, é algo muito profundo, né? Meditem nisso, leiam esse versículo de novo, leia toda a parte da crucificação de Jesus, se atente a esse versículo para vocês entenderem, né? Bom, continuando aqui, a gente tem também um pouquinho mais à frente ainda em 1 João 4,19. Fala o seguinte: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então o texto ele fala do amor de Deus por nós, né? Mas ele fala que nós só conseguimos amá-lo, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Foi algo que veio dele para nós. Então hoje a gente só consegue demonstrar amor pelo Pai, a gente só consegue amá-lo hoje e buscá-lo porque ele nos amou primeiro. Ele escolheu fazer isso primeiro por nós, né? E por fim, Apocalipse 3:20 é o versículo que eu li lá em cima, né? Que fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí aqui em Apocalipse, né, nesse versículo que a gente leu agora, a gente entende que ele está aqui, ele está batendo e ele está, olha gente, eu quero entrar, abre a porta para mim, eu quero entrar, né? E aí é tão lindo que fala assim, que ele está à porta e bate e ele quer ceiar conosco, né? Ele quer sentar na nossa mesa. Ou seja, né, se a gente parar para analisar o significado disso, né? A mesa, ela é tida como um lugar de comunhão. É o lugar onde só as pessoas íntimas chegam. Só os íntimos são convidados para a nossa mesa, né? Na Bíblia, se a gente parar para ver um pouquinho sobre a questão de sentar à mesa na Bíblia, a mesa representa um momento de comunhão, compartilhamento e relacionamento com os outros e com Deus. Então, é um convite para estarmos na presença de Deus e desfrutar da sua comunhão. Então, ele está à porta, ele bate. E se a gente ouvir, estiver atento e abrir essa porta para esse relacionamento, ele vai ceiar com a gente, ele vai estar na mesa, ele vai estar em comunhão com a gente, porque ele está querendo, né? Ele quer, ele está batendo, ele está pedindo pra gente dar essa liberdade para ele poder entrar e fazer parte da nossa vida, e fazer parte da nossa vida cotidiana, fazer parte do nosso dia a dia, né? Basta a gente abrir a porta, que aí ele vai entrar e vai ceiar, né? Então, meninas, esses são apenas alguns versículos, né, que eu pincelei ali, pegando um pouquinho de cada, para demonstrar esse desejo que o Pai tem de se relacionar com a gente, né? É algo que ele quer. E aí, se você for aprofundar esse tema, né, no estudo da Bíblia, se você for mais a fundo, você vai ter inúmeros outros que demonstram esse mesmo desejo que ele tem, né?
Então, agora de uma forma prática, né? E também para finalizar, como que a gente aprofunda esse relacionamento? Como, né? Eu não sei se vocês lembram, semana passada eu falei um pouquinho sobre que o Senhor me mostrava, né, no meu relacionamento com minha família, com meu filho, com meu marido, o que era um relacionamento íntimo. E eu sempre me perguntava muito isso, como que é possível? Como que eu vou conseguir ter esse relacionamento? Eu não entendia, né, como? Porque afinal de contas a gente não vê ele. A gente sabe que ele existe, a gente crê, mas a gente não vê. Então, como você tem um relacionamento com alguém que você não vê, com alguém que às vezes você acha que não ouve, porque o fato de você não ouvir a voz dele audível, às vezes você acha que ele que você não ouve ele. Às vezes, por você não vê-lo, você acha que ele não está te ouvindo, né? Então, como que a gente aprofunda esse relacionamento? Então, esse relacionamento com o pai só vai crescer, só vai se aprofundar através da nossa busca diária em conhecê-lo. Né? Não tem fórmula mágica, gente. Não tem nada assim mirabolante que você faça que, ai, nossa, comecei a ter relacionamento íntimo com Deus. Não tem. Se você não praticar todos os dias, se você não colocá-lo, inseri-lo na sua vida todos os dias, nos pequenos momentos, não vai acontecer, né? E aí, então, como que a gente insere? Com oração, orando todos os dias, orando em todo o tempo, né? Como a Bíblia fala, e orando tanto tempo não é ficar de joelho o tempo todo, tá, gente? Orando todo tempo é estar ali com o pensamento e a mente voltada pro Senhor durante todo o dia. Inserindo no nosso dia a dia o hábito da leitura diária. Porque é através da palavra do Senhor que ele se revela a nós. Não tem como, gente, a gente conhecer a Deus se a gente não ler a Bíblia. Não tem. Então, assim, se você não gosta de ler, se você não tem o hábito de ler, comece a ler. Se você às vezes tem dificuldade, né? Ai, nossa, eu não gosto de leitura porque eu tenho dificuldade de entender. Ouve a Bíblia. E como eu disse já, não é pregação, não é ficar ouvindo a palavra, porque a pregação diz respeito ao ponto de vista do outro sobre aquela passagem. É ler, é ouvir a Bíblia mesmo. Ouça a Bíblia, tá? Então vai lá, fala, não, vou me aprofundar, não ouça uma pregação, não que seja errado ouvir pregação, mas você tem que ouvir mesmo, tá? Bastante, por sinal. Mas assim, para você conhecer a Deus, para você saber quem ele é e se relacionar com ele, não é ouvir pregação. Ouça a palavra. A palavra escrita, né? Então, ou você lê, ou você ouve, como forma de áudio mesmo. Por quê? Porque aí você vai ter a sua própria percepção de quem é Deus, né? Porque, como eu disse, a pregação, ela é a visão do outro. Então, outra pessoa leu aquilo, teve o seu entendimento daquilo, e aí ela vai apresentar e vai falar da forma com a percepção dela. Mas você precisa ter a sua, porque é o seu relacionamento com Deus que você está buscando. Então, você precisa ter a sua própria percepção. Então, você precisa ler a Bíblia diariamente, tá? E o Senhor se revela através da palavra, né? Ele revela quem Ele é, porque lá na Bíblia a gente sabe exatamente quem Ele é, fala quem Ele é. Na Bíblia a gente sabe como Ele ouve. Na Bíblia a gente pergunta e Ele responde, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então, assim, leia a Bíblia, tá? Outra atitude importantíssima, e a gente vai falar disso depois mais pra frente, tá? É a questão de mortificar a nossa carne. Tá? E isso é importante, porque se a gente parar pra pensar no pecado, o que é o pecado, o que ele faz, na verdade, né? Ele causa a separação nossa com o nosso Pai. Então, se a gente não mortificar a nossa carne, ficar na prática do pecado constante, a gente não vai conseguir aproximar, porque o pecado em si, ele já faz essa separação, né? Então, se a gente continuar conscientemente na prática do pecado, nós não vamos conseguir ter essa proximidade. Então, a gente precisa mortificar a nossa carne. Mas isso é tema para próxima aula, né? E é isso, tá, gente? Então, eu vou passar aqui agora a prática, né? Para vocês praticarem durante a semana. Então, vamos lá, vamos praticar. Todos os dias, então, ao acordar, faça uma oração buscando a face do Senhor. Então, é aquilo
Acho que eu tinha até dado isso também já semana passada. Nós vamos continuar fazendo, nós vamos orar, nós vamos falar, Senhor, quero te conhecer, se revela a mim, me mostra quem o Senhor é, eu quero te conhecer íntima e profundamente. Fala isso pra ele sabe, né? Se você já tá com esse desejo no seu coração, é óbvio que ele sabe, mas você precisa falar, verbaliza isso, pede pra ele, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer, nós vamos separar um tempo diariamente para fazer uma leitura bíblica. E, gente, não precisa de muito, tá? 5 minutinhos você consegue ler ali um capítulo, um versículo. A gente não precisa de 1 hora de leitura bíblica. Não é isso. É um pouquinho, tá? Então, a gente vai, para começar, para quem ainda não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, vamos começar, né? De uma forma assim bem leve. Vamos ler alguns salmos de adoração. Eu deixei aqui algumas sugestões de salmos de adoração ao Senhor, porque aí a gente lê a Bíblia e ainda adora ele, né? Ainda fala quem ele é, a gente começa a conhecer quem ele é, porque esses salmos eles vão falar um pouquinho sobre isso, né? Quem é o Senhor, o que ele faz. Então a gente começa a conhecer a Deus e ainda o adora, né? E começa a inserir esse hábito então de leitura. Então eu separei aqui, acho que foram 7 salmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salmos, um para cada dia da semana, para você ler, né? Leia ali, separa ali 5 minutinhos, não vai demorar nem isso, né? Que tem salmo aqui que é curtíssimo, são tipo meia dúzia de versículos só. E leia o salmo, para você inserir esse hábito na sua vida, tá bom? E é isso, meninas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu já vou abrir aí para vocês falarem um pouquinho, compartilharem. Eu vou só encerrar a transmissão ao vivo, pra gente poder fazer a nossa interação aqui pelo Meet, tá bom? Obrigada, gente, por tudo. E na próxima semana a gente tá aí, tá bom? Às 8 horas da manhã, na quarta-feira. Até mais.